Olá pessoal, meu nome é Luciano Matias, sou criador do canal Crypto Craziness e hoje eu quis trazer para vocês uma explicação definitiva sobre o que são os NFTs. A gente já tem ouvido falar muito sobre isso, mas eu quis detalhar muito bem o que é essa nova tecnologia e como ela pode afetar nossas vidas, como já vem afetando. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e assim você será notificado quando a gente tiver um conteúdo novo sobre esse assunto e vamos lá! Pois é, pessoal, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que são os NFTs de uma forma definitiva. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar, tem muita gente falando isso, mas antes de explicar o que é o NFT, eu queria falar sobre o que é fungível e fungibilidade. O que é fungível? Fungível é um adjetivo de dois termos, que é o que se gasta, o que se consome após o uso. Ele é passível de ser substituível por outra coisa, da mesma espécie, qualidade, quantidade e valor. Ou seja, ele é fungível, ele pode ser substituído, trocado. Essa é a definição que está no dicionário de fungibilidade. E quando a gente fala de NFTs, a gente está falando da sigla para Non-Fungible Token, que em português traduzindo seria tokens não fungíveis. NFT ele é um certificado digital. Ele é estabelecido via blockchain, que define originalidade, autenticidade e exclusividade dos bens digitais. Os NFTs entraram no hype aí em 2021, após o artista Beeple, Mark Winkelmann, ter vendido a sua obra Every Day, The First 5,000 Days, os primeiros 5.000 dias, por 69 milhões de dólares, exatamente. E segue chamando atenção, quanto somas milionárias são usadas para comprar esse tipo de ativo. Ele é um tipo de certificado digital, como se a obra fosse de fato, podemos até dizer assim, autografada. A gente atesta que ela é certificada pelo artista ou pelo autor. Mas muito mais do que desenhos, ilustrações, macacos e CryptoPunks, o NFT vai muito além disso. O NFT é uma abertura para um mundo digital, para tokenização dos ativos de uma forma que a gente nem imagina. Eu sei que vocês devem ter visto muitas coisas sobre os NFTs que o Neymar comprou, que o Justin Bieber comprou, mas ele vai muito além disso. Voltando ao que é fungível e não fungível, um exemplo sobre o que pode ser fungível é uma nota de 100 reais. Uma nota de 100 reais ela é fungível. Por quê? Porque ela vale a mesma coisa que outra nota de 100 reais, ou que um cheque, não sei se alguém ainda usa cheque, de 100 reais ou 100 reais na tua conta bancária. O Bitcoin também é fungível, porque um Bitcoin vale a mesma coisa que outro Bitcoin, isso não muda. Agora vamos pegar uma obra de arte, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui da Noite Estrelada de Van Gogh, que é uma obra que eu gosto muito. Ela é original, ela é única, por isso ela não é fungível. É datada de 1889, inclusive. Essa obra retrata a vista da janela de um quarto do hospício de Saint-Rémy de Provence, não sei se é assim que se diz, pouco antes do nascer do sol, com a adição de um vilarejo idealizado pelo pintor. Essa obra é considerada uma das obras mais famosas de Van Gogh e uma das mais icônicas da arte ocidental. E o que faz essa obra ser algo tão caro e exclusivo? É simples, ela é única. Não existe outra Noite Estrelada. Existem várias cópias, você vai no museu, você pode comprar uma cópia, mas a obra original é única, ela só existe uma. Aí eu vou falar um pouquinho de algumas características dos NFTs. O NFT ele é um produto, assim como os tokens, como as criptomoedas, ele é um produto criptográfico. E aí a gente tem alguns exemplos de blockchain que estão aparecendo. Hoje é mais comum é Ethereum, mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho das outras que estão aí surgindo com muita força também. E eles atuam também como uma prova de origem dos colecionáveis digitais. E como eu disse, não só colecionáveis digitais. Esse mundo está sendo aberto para diversos caminhos, diversas outras coisas. Eles já estão sendo usados em outras indústrias, como indústria dos jogos, das artes, da música, fotografia, esportes, contratos, colecionáveis e até imóveis. Aí as pessoas podem perguntar, e um gatinho cheio de coisas, um meme, um CryptoPunk, um macaco entediado, eles valem a mesma coisa? O que define se algo tem valor ou não é a demanda daquilo. Quanto maior a demanda, maior o seu valor. Não dá pra gente julgar se vale ou não. O próprio Van Gogh, ele não viu seu reconhecimento em vida. Eu até comentava isso com uma pessoa esses dias. Seus quadros ficaram famosos após a sua morte. Ninguém achava que aquilo valia alguma coisa quando ele era vivo. Ele era, inclusive, desprezado. Vejam hoje quanto vale um Van Gogh, né? Então, assim como alguns de nós acham que esses macacos, os Bored Apes, os CryptoPunks, talvez não valham tanto, mas as pessoas estão comprando e estão pagando um caminhão de dinheiro por aquilo. Quem está certo e quem está errado? O valor é subjetivo. De qualquer forma, um NFT não é igual ao outro, tanto no valor como nas propriedades do próprio token. Cada token possui essa própria hash, que é um código de letras e números, assim como as criptomoedas, e cada NFT, após mintado, transferido, ele fica armazenado também na sua carteira, na sua wallet, que é uma carteira digital
digital, onde você armazena também as suas criptomoedas. Uma coisa legal dos NFTs é que eles também foram criados para favorecer o que a gente chama de escassez digital. Mas o que é escassez digital? Ela permite aumentar o valor dos ativos digitais, limitando o seu número e sua existência. Até algum tempo atrás, os recursos digitais eles podiam existir sem limitação. Para fazer isso, você só precisava fazer uma cópia exata daquilo. Dessa forma, um recurso que era único, no início, ele podia crescer exponencialmente, até atingir o infinito. Por isso, no final de cada cadeia de crescimento, o recurso acabava perdendo esse valor. Isso aconteceu com a música, com imagens, fotografias, ilustrações, entre outras coisas. Essa situação acabou tornando negativa por quê? Porque a pessoa podia fazer o que ela queria. Por exemplo, um escritor podia criar um livro digital e vender esse livro ao preço de $1. Mas quando o livro começava a ser copiado de forma incontrolável, ele começava a perder o valor. Afinal, ninguém ia pagar $1 por aquilo se eles tinham acesso grátis, vamos dizer assim. Então o valor do livro teórico chegava a zero. E é uma situação desfavorável para o autor, que ele viu o seu esforço não sendo reconhecido e não sendo recompensado por isso. E essa coisa da escassez digital ajuda os artistas, os autores, os criadores a melhorar isso, a ter mais oportunidade. Traz uma situação que garante um valor adequado para esses artistas. Pode usar como exemplo o mercado fonográfico, que antigamente, para ouvir uma música que a gente gostava, a gente precisava ou ficar colado no rádio esperando com a fita cassete pronta para gravar. Eu sou dos anos 80, ou a gente tinha que ir até uma loja comprar um vinil, comprar um CD, a própria fita cassete. E quando o MP3 nasceu, e com ele o sistema de compartilhamento de arquivos peer-to-peer, torrent, todas essas coisas que a gente viu nos anos 90, isso trouxe a abundância digital, porque tudo podia ser compartilhado e copiado ad infinitum, até o infinito. As pessoas podiam pegar músicas, imagens, filmes, ilustrações, avatares, entre outros ativos digitais e usá-los gratuitamente, sem pagar o devido valor por aquilo e até o direito de utilização daquela obra. E na verdade isso sempre soou como uma revolução, mas a realidade é que foi muito ruim, principalmente para os autores e para as empresas desenvolvedoras disso, porque existem custos de produção, o tempo investido naquilo, quanto pode valer um ativo digital que pode ser facilmente duplicado, do qual pode haver uma existência infinita. Um case legal para ilustrar isso está na história. A história conta que Napoleão Bonaparte ele possuía um vasto conjunto de talheres para dar os seus banquetes, seus jantares, e entre eles ele tinha peças de ouro, prata e alumínio. E por incrível que pareça, o imperador guardava para si e para os seus convidados mais ilustres os talheres de alumínio. Pois é, enquanto os menos prestigiados, eles tinham que se contentar com os de ouro. Então você imagina, você é mais ilustre, não, você vai aqui comer com um talher de alumínio. Atualmente isso pra gente soa completamente estranho e fora de padrão. Mas nessa época, o alumínio ele era um bem muito valioso. Ele era mais valioso que o ouro e que a prata. Foi por um curto espaço de tempo, mas ele foi mais valioso porque ele era escasso. Era muito difícil encontrar alumínio nessa época, na sua forma pura. E a bauxita, a matéria-prima qual se extrai o alumínio nos tempos atuais, ainda não era conhecida. Ou seja, tratava-se de uma escassez meio que enganosa, porque o alumínio é o terceiro elemento mais abundante na face da Terra. Mas o Napoleão não sabia disso. Então, para eles era escasso. Isso é um exemplo de escassez física, que não depende de quão raro é um elemento ou outro, mas o quão aquele elemento é acessível ou não. É claro que o ouro vale muito mais do que o alumínio hoje, porque a gente sabe que o alumínio é muito abundante. Um outro exemplo que eu queria dar aqui é a fotografia. Eu adoro fotografia, sou fotógrafo também. Quando ela foi criada, por volta lá de 1800, alguns dizem que foi pelo Joseph Nicephore Niepce. Outros por Louis Daguerre, que foi o criador do daguerreotipo, que é uma máquina incrível. Uma máquina fotográfica mais primitiva. Ela foi bem primitiva. E a fotografia, por muitos anos, foi um processo muito caro e difícil de se produzir. Para vocês terem uma ideia, Louis Daguerre, criador do daguerreotipo, ele chegou a ter o apoio e incentivo do governo para desenvolver melhor esse invento. E de qualquer forma, a fotografia nesse início ela foi adotada apenas por pessoas muito ricas ou entusiastas do processo, que investiam muito dinheiro naquilo. Ela não era acessível a todos. Assim como os NFTs ainda não eram no ano passado, mas estão cada vez mais se tornando. Avançando no tempo bastante, até na década de 90, a gente ainda precisava comprar o filme, escolher muito bem o que a gente ia fotografar, a gente tinha poucas poses, as poses eram limitadas. Então, tirar foto, a gente tinha
que tirar as fotos, depois revelar. A gente tinha o risco de perder várias, que queimava o filme, queimava o negativo. E avançando um pouquinho mais para os dias de hoje, para tirar uma fotografia, você pega aqui o celular, tira a fotografia, é incrível. E hoje elas vão para a nuvem, ficam no celular, você baixa o que você quiser. Então isso é abundância digital. Hoje a gente tem uma abundância de fotografias. E apesar do boom em 2021, o NFT ele não é algo tão novo assim. Ele foi criado em 2012 na rede do Bitcoin. Embora ele seja operado hoje muito mais forte na rede da Ethereum e outras mais, ele surgiu como uma apresentação da Colored Coins, que é uma empresa conhecida também como Bitcoin 2.x. É uma criptomoeda que acabou não vingando muito. Hoje a gente já é possível negociar NFTs nas redes da Polygon, Solana, Phantom, Flow, Tezos, entre muitas outras. Depois eu vou deixar um site aqui também nos links que você pode olhar e ver todas as redes disponíveis para negociar e tradear NFTs. Além das redes, hoje existem diversos marketplaces, cada um em sua rede, onde você pode mintar, que é criar o seu NFT, e também negociar, trocar, comprar, vender, enfim. Sendo o OpenSea a maior delas. Hoje o OpenSea é de longe a gigante dos NFTs, mas a gente também tem outras plataformas bem interessantes, como a Foundation, Nifty Gateway, Haribo, que recentemente fez uma parceria com a Adobe, inclusive, e com o Johnny Depp, que está lançando a sua coleção, Mintbase, Super Hair, Lux Hair, Solanart, entre diversos outros. Também vou deixar um link aqui com alguns dos meus marketplaces favoritos para vocês darem uma olhadinha e conhecerem melhor. A cada dia surgem novos modelos de negócios que procuram levar os NFTs para um outro nível, como o SudoSwap, onde você pode fazer o swap, ou seja, trocar NFTs, como a Uniswap, que troca tokens, também vou falar dela um outro dia. Existe o Alethea, que é uma plataforma de inteligência artificial que criou os primeiros NFTs inteligentes, onde os detentores podem até rentabilizar seus NFTs, podem fazer os NFTs renderem, por incrível que pareça. A Fractional, onde você pode comprar frações, você pode comprar pedaços de NFTs, que você não pode talvez comprar por inteiro, como os Bored Apes, são caríssimos. E a LuxRare, que é uma plataforma que você ganha por trocar, comprar e vender NFTs nela. Você ganha tokens da LuxRare. É bem interessante. Além disso, os NFTs seguem abrindo portas para a digitalização de vários direitos de propriedade intelectual, contratos e a tokenização de tudo. Sejam eles reais ou virtuais. A gente pode sim ter NFTs de coisas reais, não são só artes, não são só ilustrações, eles dão acesso, eles podem ser ingressos em eventos, em coisas, diversas coisas. E hoje também são principalmente o passaporte para os metaversos, e aí que estão bem em evidência também. Eles não só o passaporte, como tudo que está dentro de um metaverso, uma roupa, um item, eles são NFTs. E eu vou falar de alguns exemplos dos mais famosos, que estão mais no hype aí dos NFTs do momento. Um deles, e o mais famoso no momento que eu gravo esse vídeo, é o Bored Ape Yacht Club, que você já deve ter visto, aqueles macacos entediados, que também foi desenvolvida para Ethereum. É a coleção mais hypada do momento. Com 10 mil NFTs únicos, ele tem se mostrado uma das favoritas das celebridades e atletas profissionais. O Bored Ape Yacht Club também dá acesso a benefícios exclusivos para os membros que têm os seus NFTs. Então eles têm eventos, alguns eventos nos iates, uma coisa assim maluca. E alguns dos detentores até a gravação desse vídeo são Stephen Curry, Shaquille O'Neal, Jimmy Fallon, Post Malone, Timbaland, Steve Aoki, Snoop Dogg, Eminem, Paris Hilton e recentemente o Neymar comprou seus NFTs aí do Bored Ape. E há 2 semanas da gravação desse vídeo, o Bored Ape registrou 770 vendas de seus NFTs, que somaram 68,2 milhões de dólares. Olha isso, gente, é absurdo. A gente tem uma outra coleção que também é uma super conhecida, que são os CryptoPunks, que foram criados em 2017 pela Larva Labs. Essa coleção do CryptoPunks também é composta por 10 mil personagens únicos, nenhum punk é igual ao outro, e cada uma das figuras conta com acessórios como óculos, brincos, chapéus. Eles são pixelizados. No lançamento dos CryptoPunks, eles foram distribuídos gratuitamente. E enquanto eu gravo esse vídeo, o último recorde do CryptoPunk foi o CryptoPunk 5822, que ele foi vendido por 23,7 milhões de dólares em fevereiro de 2022. E esse mesmo NFT, esse mesmo CryptoPunk, ele foi comprado em 2017 por 1.645 dólares. A terceira coleção
coleção é Art Blocks, foi lançada em 2020, que é uma coleção de arte generativa, que ela é gerada por um script de computador, também na rede do Ethereum. O mais interessante é que os compradores não sabem como serão as suas obras. Elas são criadas no momento da compra. Então você compra, você não sabe como vai ser a tua obra e os resultados podem variar ali, desde uma imagem plana até composições interativas em 3D, todas com atributos e elementos únicos e diferentes. Na semana anterior da gravação desse vídeo, o volume de vendas da Art Blocks atingiu a marca de 8,3 milhões de dólares, com um total de 5.567 vendas. O NFT mais caro da última semana foi vendido por 222,884 mil dólares. A quarta coleção que eu vou falar é a MeBits. Foi lançada em maio de 2021 e a coleção é a segunda produzida pelo mesmo time dos CryptoPunks, pela empresa Larva Labs. Enquanto os CryptoPunks eles eram um ícone 2D, todos pixelizados, com aquela coisa mais vintage, os MeBits são avatares 3D que eles se assemelham muito aos personagens dos jogos famosos como o Roblox e o Minecraft. E ao todo foram criados quase 20 mil MeBits que foram distribuídos para aqueles que já possuíam alguma arte da companhia. E a quinta, que também está entrando no hype, é o Mutant Ape Yacht Club, que é uma continuação dos Bored Apes e foi lançada em agosto de 2021. Ela também é composta por 20 mil macacos mutantes e o mais interessante é que, em vez de serem vendidos normalmente, como os Bored Ape foram, a coleção atual ela foi uma maneira de recompensar os colecionadores da primeira edição. Para serem gerados esses macacos mutantes, era preciso ter um original e transformá-los numa nova versão. E com isso os colecionadores acabavam tendo um Bored Ape e um Mutant Ape. Fora isso, a gente tem diversos outros exemplos, tem muita gente utilizando NFTs de uma forma cada vez mais como de rentabilizar o seu próprio negócio. Eu também sou fotógrafo e o ano passado eu mintei alguns NFTs. Eu fiz uma exposição na Art Lab Gallery, na Oscar Freire, aqui em São Paulo, e 2 obras dessa exposição elas estão à venda em NFT. Elas não estão no OpenSea, que é a plataforma mais negociada, mas elas estão no Rarible. Vou deixar o link aqui também para quem quiser dar uma olhada e conhecer esse projeto de fotografia, é um projeto mais pessoal meu. E além disso tudo, a gente tem diversos outros exemplos interessantes de NFTs e tokens. A gente teve no decorrer de 2021, como os NBA Top Shots, onde cards colecionáveis e trechos históricos de jogos de basquete são vendidos, os fan tokens, os famosos bichinhos do Axie Infinity, tudo isso são NFTs. E algum tempo atrás também eu vi uma coisa bem interessante, que a Imóvel Web se juntou com uma empresa de tecnologia chamada NetSpaces para lançar os primeiros imóveis tokenizados do Brasil. Você pode comprar imóveis por NFT. Na prática, a tokenização do imóvel ela funciona da seguinte forma: o imóvel e a sua escritura, eles passam a ser ligados a um token que representa algo único, não pode ser alterado, e esse token é vendido, é comercializado. Então, se você compra esse token, você está comprando uma parte ou a escritura daquele imóvel. Se você comprou o token, fica registrado na blockchain que essa pessoa passa a ser proprietária daquele imóvel ou de uma fração daquele imóvel. Em vez de você ter toda aquela burocracia, fazer um financiamento no banco, entregar diversos documentos, você pode simplesmente comprar um NFT e comprando frações daquele NFT e você vai adquirir o seu imóvel. Então você evita a burocracia, altas taxas de financiamento dos bancos tradicionais e mesmo com tudo isso que eu comentei aqui, esse termo já não é novo, ele já está na boca do povo, muita gente já vem falando disso, muita gente ainda não sabe o que é, por isso que eu quis trazer uma explicação um pouco mais detalhada. A gente está vendo só a pontinha do iceberg, ainda tem muita coisa que isso pode revolucionar. É engraçado até que eu recebi um e-mail de um banco tradicional muito grande, brasileiro, falando o que são os NFTs, em fevereiro de 2022. Então, se isso já chegou nos bancos tradicionais, é porque essa revolução é imparável. Fiquemos atentos aos próximos capítulos. Obrigado e até a próxima.